No vídeo de hoje, vamos nos aprofundar ao estudo do Swastika Yoga, que é a modalidade de yoga que eu ensino. O meu nome é Sandra Ladvig, aqui você está no canal Samadhi, o canal onde a meta é o autoconhecimento. Já falamos sobre isso em outro vídeo. Samadhi é a meta do yoga. É um estado de consciência expandido, hiperconsciência. E aqui no canal eu vou compartilhando tudo aquilo que me promove autoconhecimento. Por isso eu associei o nome. Então vamos estudar hoje sobre o Swastika Yoga. Quando falamos em yoga, falamos em filosofia, em algo que vai interferir sobre o nosso comportamento, nossos hábitos de vida. E o yoga é uma filosofia prática. Existem inúmeras técnicas, já temos vários vídeos aqui no canal abordando diversas técnicas que nós trabalhamos no Swastika Yoga e que promovem esse autoconhecimento. E tudo isso começa por nós. Então, as técnicas trabalham ali o ser humano para que, através dessa autopercepção, a gente comece também a perceber o nosso impacto no mundo, né? E a partir disso, através desse conhecimento, a gente vai moldando as nossas ações, as nossas escolhas, direcionando a nossa vida para aquilo para onde a gente realmente deseja, para os nossos propósitos, para a nossa evolução. O yoga é um conhecimento extremamente ancestral, tem mais de 5.000 anos, também já falamos sobre isso, mas continua tão atual que as técnicas promovem realmente esse olhar mais atento nosso sobre nós mesmos. Então vamos entender um pouquinho mais das características do Swastika Yoga, já que existem tantas modalidades de yoga. Provavelmente você já ouviu falar em Hatha Yoga, Vinyasa Yoga e tantas outras modalidades. Cada uma tem a sua característica, tem ali o seu escopo, a sua forma de trabalho, de atuação sobre o ser humano, e não necessariamente quem se identifica com uma modalidade se identifica com outra, porque elas podem ser muito diferentes, mas muito mesmo. Então hoje eu quero conversar com você sobre as características do Swastika, para até ver se você se identifica com essas características, se identifica com a proposta. Isso vai ajudar nas suas escolhas, né? Já sabendo que existem inúmeras possibilidades, mas não necessariamente uma tem a ver com a outra. E inclusive a prática de diversas modalidades diferentes, isso aí pode dar um nó na cabeça, isso aí pode fazer com que uma acabe atrapalhando a outra. Então, não é legal você, né, se dedicar a uma modalidade e se dedicar a outras diferentes modalidades. Se identificou com uma, segue aquela. Swastika, então, é um termo em sânscrito que significa autossuficiência e significa também saúde, conforto, bem-estar, satisfação. E o Swastika Yoga é a sistematização do yoga mais antigo, de um yoga pré-clássico, um yoga que vem de uma história mais ou menos de 5.000 anos, antes mesmo do yoga clássico, conhecido como Raja Yoga, o yoga de Patanjali, né? É antes dessa época, para quem já estuda, para quem já aprendeu alguma coisa sobre a filosofia em outras linhagens, em outras modalidades. A sistematização foi feita pelo professor De Rose, ali na década de 60, e ele trouxe então todas essas características mais ancestrais, mais rudimentares, que vêm dessa época, então, tão ancestral. E durante a prática, né, na época da sistematização, algumas
características foram observadas nessa modalidade. Então, o professor De Rose também fez a descrição dessas características. A primeira característica, e a mais importante, é justamente em relação à prática. É uma prática extremamente completa, formada por 8 feixes de técnicas. O que é isso? Quando falamos em feixes de técnicas, falamos, por exemplo, sobre pranayama, técnicas de expansão da bioenergia, é um feixe de técnica. Outro feixe de técnica, asanas, técnicas corporais. Outro feixe de técnica, meditação. Então, a prática mais ortodoxa do Swastika Yoga, ela é formada por 8 feixes de técnicas, que são mudra, a linguagem gestual, são os gestos feitos com as mãos. Quando fazemos os pranayamas, lembra que a gente coloca as mãos num gesto, no Jnana Mudra? Isso é mudra, um gesto, que possui ação reflexológica, simbólica e magnética, e feito sempre com as mãos. Shiva Mudra, quando fazemos a meditação, entre tantos outros gestos. Depois temos Puja, que é uma solenidade de retribuição de energia, feita em 4 partes. Sobre Puja, nós vamos falar um pouquinho mais para frente, mas a ideia do Puja é exatamente deixar o coração e todo o nosso sistema numa atitude de agradecimento por esse conhecimento chegar até nós. Então, a gente gera, através dessa transmissão de energia, um sentimento de agradecimento pelo conhecimento antes mesmo de o receber. Depois temos mantra. Mantra é a vocalização de sons e ultrassons. Mais para frente também falaremos um pouquinho sobre os mantras, que possuem ali uma atuação importante nos condutos de energia, nos condutos que transportam a energia vital pelo nosso corpo, desobstruindo esses condutos. Depois temos pranayama, técnica de expansão da bioenergia feita através dos respiratórios. Temos vídeos aí falando sobre pranayama, nas práticas nós estamos inserindo também a prática de pranayama, que é uma técnica que produz muita vitalidade. É uma técnica presente no meu dia a dia. Meu dia sempre começa ali com pranayama e meditação. E o Kriya também, que é justamente o que eu vou falar agora. Kriya, as técnicas de purificação orgânica. Lembra que nós fazemos aqueles movimentos abdominais? Esse é um dos Kriyas. Existem outros que fazemos também durante a prática, que são os Kriyas secos, que trabalham ali a purificação dos seios da face, a purificação dos olhos. Guarda aí que a gente também vai aprender. Depois temos os asanas, as técnicas corporais. Muita gente acha que para fazer uma prática de yoga precisa necessariamente ter asana, e não é nada disso. Olhando até no YouTube, fazendo uma busca, nossa, a grande maioria de vídeos sempre tem asanas. Claro, é uma coisa que a gente gosta de treinar o corpo, deixar o corpo com mais flexibilidade, com mais força, mais vitalidade, mas não necessariamente uma prática de yoga precisa ter sempre asana. Às vezes não precisa. Depois temos Yoga Nidra, a técnica de descontração. E aqui eu quero deixar uma observação. No Swastika Yoga, o Yoga Nidra é uma técnica, tem toda uma parte realmente técnica para induzir a esse relaxamento mais profundo, a descontração mais profunda. E não apenas como um asana, como uma posição de relaxamento, como outras modalidades têm. Já vi outras aulas de outras modalidades em que você tem só aquela posição, deita, relaxa, fica numa boa. Claro, a grosso modo.
mas que não é uma técnica tão aprofundada. No Swastika Yoga, a gente tem todo um passo a passo para que o praticante alcance esse estado profundo de descontração para depois fazer o retorno. Então, tem toda uma técnica para isso. E, por fim, Samyama. Samyama é um momento da prática que engloba o momento de concentração, meditação e o estado de samadhi, o estado de hiperconsciência. E cada praticante vai alcançar o estado, né, esse estado de consciência, seja o mais base da concentração, seja a meditação, seja a hiperconsciência, conforme esteja preparado para aquilo. Então, a prática toda, todos esses angas anteriores, anga significa parte. E o nome dessa prática completa se chama Ashtanga Sadhana. Ashta significa 8, anga significa parte e sadhana é a prática, a disciplina diária. Então, Ashtanga Sadhana é a prática dividida em 8 partes, contendo todas essas 8 partes que eu acabei de descrever para você. Então, a última parte, o Samyama, é a parte em que a gente coroa a nossa prática, justamente com o treinamento da nossa expressão mais sutil de consciência, que é a mente, o nível da meditação. Então, é aquele momento em que a gente, depois de ter trabalhado todas as técnicas que trabalharam num plano mais denso, promovem que a gente consiga começar a alcançar esses estados mais expandidos de consciência. Então, perceba que a prática em 8 partes, ela vai preparando o praticante para alcançar esses estados mais expandidos. Não é uma prática aleatória, você senta e faz ali. Não, tem um objetivo, tem toda uma preparação, as técnicas são pensadas, né, pelo instrutor para desencadear determinados efeitos nos alunos, nos praticantes. Então, por isso que é legal você aprender com o instrutor, aprender as técnicas, ter esse olhar direcionado para você, com uma orientação direta, uma orientação mais específica, para que a sua prática realmente produza os efeitos que você busca. Como eu falei, essa prática dividida em 8 partes se chama Ashtanga Sadhana. Não confunda com Ashtanga Yoga, que hoje em dia é algo um pouquinho diferente do que era o Ashtanga Yoga, o Raja Yoga, né, o Yoga de Patanjali. A segunda característica do Swastika Yoga, então tudo isso que a gente falou, as 8 partes, é só a primeira das 8 características do Swastika Yoga, a mais importante. A segunda é a codificação das regras gerais de execução. Quando nós fazemos principalmente ali a parte das técnicas corporais, os asanas, existem várias regrinhas que devem ser aplicadas durante a execução. Por exemplo, a regra da respiração. Quando o movimento é feito para cima, é feito com inspiração. Quando o movimento é para baixo, é feito com exalação. Na permanência, a respiração continua consciente, nasal, ritmada. E existem aí 8 regras gerais de execução, e essas regras foram observadas pelo sistematizador do Swastika, pelo professor De Rose. Então, ele descreveu todas essas regras gerais de execução, que também, num momento mais para frente, nós vamos abordar. A terceira característica do Swastika é o resgate desse conceito da prática feita em formato encadeado. Uma técnica vai levando a outra. Então, observa isso, principalmente fazendo os asanas, as técnicas corporais. Uma técnica vai sendo encadeada a outra. Por exemplo, fazendo uma técnica, qualquer técnica, por exemplo, uma lateroflexão, depois a gente compensa, que é uma das regras gerais da execução dos asanas, lembra? Eu acabei de falar em 8 regras, uma delas, comentei da respiração, a outra é a compensação. Quando o movimento é feito para um lado,
tem a compensação para o outro. Depois da compensação, a gente já faz uma movimentação que já leva para outra técnica. Não tem aquele momento que você interrompe, dá uma ajeitadinha na roupa, puxa lá o cabelo, dá uma virada de qualquer jeito, se senta de qualquer jeito. Não, a gente vai encadeando, como se fosse quase uma dança, lembrando uma coreografia. Se a gente lembrar da origem do yoga, o primeiro mestre, o primeiro professor, quem criou o yoga foi um homem que a mitologia chamou de Shiva, e isso já falei também no vídeo lá atrás. Shiva era um bailarino. Então daí esse conceito de sequências encadeadas. E também sem repetição, salvo pouquíssimas exceções. A quarta característica do Swastika é justamente em relação ao direcionamento a pessoas identificadas com a proposta. Por isso que a gente sempre já, logo quando o aluno chega para fazer aula comigo, ou chega para fazer uma aula de Swastika, a gente já faz uma breve explicação para a pessoa entender, sentir como é que essa modalidade, a nossa modalidade, e ver se identifica. E se não se identificar, tudo certo também, a amizade continua mesmo. No Swastika Yoga também valorizamos o sentimento gregário. Egrégora é uma força gerada pela união de pessoas, desde que com o mesmo propósito. Então, para você entender o que é uma egrégora, imagina um time de futebol. Não vou falar nem um nem outro, para não gerar discórdia. Mas pensa quando você encontra pessoas que torcem para o mesmo time de futebol que você. Não dá aquela alegria, vamos lá torcer, todo mundo canta junto. Ou quando você tá ali no seu núcleo familiar, ali gera um tipo de emoção e união entre aquelas pessoas. Então todos esses grupamentos humanos formam egrégoras. Egrégoras semelhantes se conflitam, né? Perceba aí, se você torcer para um determinado time, chegar com a camisa desse time dentro da torcida do time rival, não vai dar certo, né? Então isso que se chama choque de egrégoras. Por isso que dentro do yoga, quando você se identifica com a proposta de uma determinada modalidade, é importante você continuar seguindo essa modalidade e não ficar pingando em tudo quanto é tipo de aula, tudo quanto é tipo de modalidade, justamente pelo choque das egrégoras, pelo choque das ideias. Às vezes, a parte técnica e todo o escopo de uma é totalmente diferente do outro. Então, o que você aprende em uma, se aplicar no outro, está errado. E vice-versa. E aí dá uma baita de uma confusão, dá uma baita até de uma confusão mental no próprio praticante. Que se for uma pessoa mais novata, isso aí pode gerar uma baita de uma confusão. Então, por isso que é legal você também ter um instrutor, uma instrutora que oriente os teus passos, oriente a tua evolução, para evitar esse tipo de confusão. Dentro do Swastika Yoga temos uma seriedade superlativa. O trabalho ele é muito levado a sério, mas sem ser pesado, carrancudo. É leve, é com um sorriso no rosto, mas o trabalho é extremamente dedicado, responsável. Então os instrutores de Swastika Yoga são realmente muito comprometidos com a evolução dos praticantes, dos seus alunos, envolvidos até na vida pessoal, mas isso sem invadir a vida do aluno. É como se fosse uma participação até para contribuir, às vezes com alguma orientação mais específica, visando justamente o crescimento, o aprendizado, a evolução do aluno.
E aí eu já falei também, enquanto eu falava sobre a seriedade, falei que é feito com alegria. E é uma alegria sincera. Então, quando a gente faz a nossa prática, temos os nossos momentos de encontro, até antes de fazer a prática, no momento antes, no momento depois, sempre é feito com muita alegria, a gente gosta de encontrar as pessoas e sente um real carinho, a gente se abraça, a gente conversa, bate papo, então é um momento muito gostoso de integração entre as pessoas e colocando mesmo em prática essa alegria sincera. E entre nós praticantes do Swastika temos também uma lealdade. Somos ali parceiros e a gente está ali com o nosso ombro à disposição para dar o apoio e sempre que alguém precisa, a gente também se coloca à disposição para ajudar no que for preciso, sendo realmente leal ao grupo ao qual nós pertencemos. Então, tudo isso torna o Swastika algo muito especial na nossa vida e por isso que a filosofia realmente interfere na nossa forma de agir, de pensar, no nosso comportamento. O ser humano aprende principalmente pelo exemplo. E quando ele tem pessoas ali no seu grupo que pensam de uma forma parecida, todos com um propósito de crescimento, de evolução, a gente se inspira nas histórias de outras pessoas, a gente realmente aprende com essa convivência que é tão legal, que é tão bacana. Hoje em dia, a nossa vida moderna, principalmente depois da pandemia, contribuiu para afastar as pessoas. Percebe que quando às vezes a gente conversa com pessoas que não são tão próximas a nós, percebeu que as pessoas não conseguem se olhar nos olhos? Nós estamos perdendo essa integração, essa conexão humana, que é tão rica. Então no Swastika nós resgatamos tudo isso, resgatamos esse olhar, resgatamos a convivência feita com carinho, com respeito, inclusive a quem pensa de forma diferente, respeitamos as diferenças, respeitamos as opiniões que também são diferentes, mas com aquele carinho, com aquele olhar amoroso, sincero e integrando e aprendendo, trocando ideias para que a gente consiga também expandir a nossa consciência. O Swastika, então, como você percebeu, é uma modalidade muito versátil. As práticas, nossa, raramente você vai fazer uma prática igual, a não ser, claro, que seguindo os vídeos, mas olha só que legal, você pode até fazer a mesma prática, mas os resultados que você vai obter cada vez que fizer essa prática serão diferentes. Sabe por quê? Porque você não será a mesma pessoa chegando para fazer aquela prática. Você pode até usar um vídeo meu para fazer uma aula, por exemplo, vou fazer essa aula da Sandra, vou fazer durante o mês todo. E aí você faz durante todo esse mês e você vai perceber que cada dia que você chegar para fazer, você estará de uma forma diferente, o seu emocional estará diferente. E quanto mais você pratica, a gente vai... É uma consequência natural da prática, essa expansão da consciência. Então a gente chega já com a nossa cabeça, a nossa mente já um pouquinho mais expandida do que da última vez. É o resultado natural da prática, percebendo ou não, isso acontece naturalmente. Então nós chegamos diferentes para aquela prática. E mesmo então, fazendo uma prática que não seja essa que eu comentei, o Ashtanga Sadhana, que aliás é uma prática muito presente na minha turma exclusiva, eu tenho uma turma
que eu dou aula ao vivo, online, semanalmente, e normalmente essa prática em 8 partes está presente, desenvolve muito, mas mesmo que não se faça essa prática completa, fazendo, por exemplo, essas técnicas, essas práticas que eu estou colocando aqui no YouTube, você já está fazendo Swastika Yoga, você está praticando Swastika Yoga. Então, é uma modalidade extremamente versátil, que permite um número inimaginável de práticas diferentes, e fazendo, como eu falei, a mesma prática ou não, a cada aula você vai se desenvolvendo cada vez mais, alguma técnica naquele dia faz muito mais sentido, então tudo isso torna a prática extremamente rica, extremamente sendo um fator de expansão, de aprendizado, não fica sempre ali preso a um jeito único de fazer a prática. Então, quando você faz um pranayama, está fazendo Swastika. Quando você está fazendo um pranayama e um kriya, você está fazendo uma prática de Swastika. Quando você está fazendo só um Yoga Nidra, você está fazendo uma prática de Swastika. Quando você está fazendo só uma prática de asana, está fazendo Swastika. E quando está fazendo a prática completa, os 8 feixes de técnicas, está fazendo também o Swastika. Espero que com isso eu tenha esclarecido as principais características dessa modalidade para você. Se você se identificou, se você quiser conhecer mais, aprender mais sobre o Swastika, tem essa possibilidade de fazer aulas comigo, ao vivo, online, de onde você estiver, sem essa restrição de local. Faz a aula comigo, tirando as suas dúvidas ao vivo, e eu vou olhar, vou fazer as correções, vou te orientar. Tem essa possibilidade de fazer as aulas comigo, de seguir os vídeos aqui no YouTube, de fazer as minhas aulas presenciais lá no Horto aqui da Zona Norte de São Paulo, onde eu dou aula aos sábados, 2 sábados por mês, no segundo e no quarto sábados do mês. É uma aula voluntária, essa aula faz parte do programa de voluntariado do Horto, já estamos lá há muitos anos. E se ficou qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Curtiu esse conteúdo? Não esquece, deixa o seu like, lembre-se de compartilhar com as pessoas que você acha que esse conhecimento vai ser legal, esses esclarecimentos que podem contribuir para a gente levar tudo isso de bom, essas possibilidades de evolução, de crescimento, de autoconhecimento para outras pessoas. Então compartilha, se você ainda não é inscrito, se inscreva, ativa aí as notificações para você receber a informação de quando tiver um vídeo novo no ar. Tendo dúvida, deixa aí no comentário, que eu vou gostar muito, eu vou me sentir muito bem de tirar as suas dúvidas. E é isso, espero ter contribuído para esclarecer um pouquinho mais e te contar um pouquinho mais sobre a nossa modalidade. Nos vemos então no próximo vídeo. Até lá!